Olá, meus queridos irmãos, abençoados no eterno Criador dos céus e da terra, tudo bem? Graças ao nosso Pai Celestial. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e eu falo aqui do estado do Espírito Santo, o nosso querido Brasil. Este é um estado abençoado, aonde nós estamos aqui na cidade de Piúma, cidade das Conchas, né? Por sinal, linda e maravilhosa. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e gostaria que você que ainda não é inscrito em nosso canal, gostaria de pedir a sua ajuda para se inscrever, compartilhar esses nossos estudos e também deixar o seu like, que é muito importante. E sabe, querido, quando você se inscrever, ative o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Então deixa aí na aba dos comentários o seu comentário. Este é o canal do nosso irmão Alberto Lírio. O nosso segundo canal é o canal Alberto Lírio Guia Sagrado, por enquanto. E eu estou esperando alguém se manifestar para dar opinião sobre mudança de nome do canal ou não. Eu gostaria de pedir para você, queridos, que nos acompanhe na palavra do Eterno Criador, porque agora virou moda, né? Virou moda. Os refutadores dos ensinadores da graça estão usando de artimanhas, de artifícios, de argumentações antibíblicas para tentar envergonhar ou menosprezar os ensinadores da graça. Mas uma coisa eu gostaria de pedir para os refutadores da graça. Refutadores, entre aspas. Quem me dera que eles fizessem pelo menos um favor, e é um pedido que eu estou fazendo, que eles pudessem pelo menos, não é? Quando eles refutarem, ou pelo menos tentar refutar os ensinadores da graça, pelo menos vocês respeitassem a gramática da língua portuguesa, pelo menos. Por quê? Porque se vocês fizessem isso, vocês estariam passando para as pessoas para que elas pudessem entender, pelo menos, que a definição correta, né, dos termos, a definição correta dos verbos, não é? Então, se vocês fizessem isso, usasse os originais da palavra para falar para as pessoas o que significa cada verbo que vocês fazem ou vocês falam, pelo menos as pessoas entenderiam. Então, por exemplo, quando vocês tentam refutar os ensinos do Novo Testamento, pelo menos quando a gente fala sobre o ano 70, a grande tribulação, vocês deveriam ensinar para as pessoas também que as palavras no grego, elas sofrem variações conforme as circunstâncias, tanto na sua escrita como na sua fonética. Nós temos no português, por exemplo, quando eu falo pena, quando eu falo dor, ela pode ter vários significados, não é? Então, dependendo da circunstância, elas têm vários significados. Então, no grego também é assim. Existem muitas variações. E essas variações é de acordo com as circunstâncias, tanto na escrita quanto na sua fonética. Então, vocês, refutadores, por que vocês não tentam explicar às pessoas o sentido original da palavra? Por exemplo, alguns dizem que a grande tribulação ainda vai acontecer. Mas vocês não explicam às pessoas que a grande tribulação, ou tribulação no grego, é philipsis, que quer dizer uma coisa que já passou ou que já ocorreu. Tribulação
é no português. Agora, no grego, não está escrito tribulação. Está escrito philipsis, que quer dizer algo, uma dor, uma guerra, uma tribulação que já ocorreu. Então, por favor, expliquem às pessoas o verbo correto das coisas. Porque senão, vocês vão continuar fazendo um desfavor para as pessoas que de bom grado e de bom coração entenderam a palavra, o preterismo. Mas não é disso que eu vou falar nesse vídeo, mas é só um lembrete, tá? Tá bom, querido? Eu quero falar aqui nesse vídeo hoje sobre a decepção de Nicodemos, tá bom? A decepção de Nicodemos. Olha que interessante. Nicodemos, depois de Jesus e Yahshua, né? Depois dele ter convertido a água em vinho em Caná, Jesus com a sua mãe e com os seus irmãos foram a Cafarnaum, onde permaneceram ali por algum tempo. Então chegou a primavera e com ela, junto com a primavera, chegou também a festa anual da Páscoa. Então Jesus ele foi a Jerusalém, Yahshua, ele foi a Jerusalém para quê? Para celebrar a Páscoa, como todos os homens judeus deviam fazer. Então ele visitou o templo, onde expulsou os comerciantes, os cambistas, que estavam no átrio dos gentios, fazendo aquelas negociações, ou seja, fazendo do templo um lugar de câmbio, um comércio, e não deveriam fazer isso. Qualquer semelhança com os templos do século XXI não é mera coincidência, tá? Então, esses cambistas, eles estavam no átrio dos gentios, que é a parte exterior do templo. Então, durante essa festa, a festa da Páscoa, um oficial judeu de elevada posição, de nome Nicodemos, então ele visitou Jesus à noite para fazer, ou para lhe fazer, algumas perguntas sobre Deus. Então vamos descrever aqui um pouco desse personagem. Esse personagem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, um fariseu e membro do poderoso Sinédrio em português. Poderoso Sinédrio, poderoso Sinedrim. Então ele, sendo fariseu, ele era membro do mais rígido, do mais alto, vamos dizer assim, poder, patamar, dos influentes ali, né? Grupos de líderes judeus. Então, sendo membro do Sinédrio ou Sinedrim, ele participava do conselho dos 70 anciões que governavam o povo judeu. Pois bem, esse conselho, ou o conselho ali, que tinha 70 anciões, tinha
o sumo sacerdote como presidente daquele sinédrio. Comparando um pouco aqui com a nossa justiça, o nosso poder máximo, podemos comparar ali que o sumo sacerdote naquela época é como se fosse aqui o presidente do STF. Então, o sumo sacerdote naquela época, ele era o presidente do sinédrio. Então nós podemos observar que esse presidente do sinédrio, ele podia julgar uma pessoa por um crime. Ele podia pronunciar a sentença de morte, mas como ele estava sujeito aos romanos, ele não podia executar essa pessoa. Então o que acontecia? Naquele momento, então, ele tinha, o sumo sacerdote, ele tinha esse poder. Ele podia julgar uma pessoa por um crime. O que ele não podia fazer é pronunciar uma sentença de morte contra o criminoso, por causa do governo romano. Ele era submisso ao governo romano. Os sacerdotes eram submissos ao governo romano. Então, Jesus, Yahshua, ele foi julgado perante o sinédrio e foi considerado culpado perante o sinédrio, mas ele foi enviado a Pilatos para o julgamento que levaria à sua execução, ou seja, a execução do próprio Yahshua. Então esse conselho podia até mesmo julgar um sumo sacerdote ou mesmo um rei. De modo que era bem similar a uma Suprema Corte na sociedade de hoje. Agora, não podemos esquecer também que todo sumo sacerdote, principalmente o presidente do sinédrio, o sumo sacerdote, ele trazia sobre si uma capa. Na época de Jesus e de Nicodemos, aquela capa, ela já tinha 1.600 anos de história, porque ela começou lá em Números, no capítulo 11, e também Êxodo, no capítulo 18. Porque esses dois capítulos tratam da formação do sinédrio. Então, essa capa, ela acompanhou a Suprema Corte de Israel ao longo dos anos. Então, para Nicodemos ter ou tomar essa atitude de ir encontrar com Yahshua, ele tinha que abandonar a capa. Então Nicodemos, existe, né, uma história que diz que Nicodemos, relatos, né? Na época de Jesus, ele era o presidente do sinédrio, porque Jesus o chamou de príncipe dos judeus ou mestre em Israel. Então acreditam-se que Nicodemos, na época que ele foi encontrar Jesus, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal chamado Sinedrim, ou Sinédrio. Então esse Nicodemos, querido, ele se arriscou
a perder a sua posição quando veio procurar Jesus, quando veio procurar Jesus. Então, vamos falar, de maneira geral, o conselho odiava Jesus, considerando-o um impostor. E certamente, filho de Deus. Então, nós temos uma situação aqui. Então, Jesus, além de ser considerado pelo conselho como um impostor, o próprio Jesus, ele se dizia filho do Eterno. Então, por isso, Nicodemos, ele veio à noite, quando a superstição, ela mantinha a maior parte das pessoas fora das ruas. Então, Nicodemos escolheu aquele momento, aquele horário, para ir encontrar Jesus. Porque existia uma superstição, né? Muito forte ali. E durante a noite, as pessoas, a maior parte pelo menos, se mantinham fora das ruas. Então não foi por acaso que Nicodemos quis ir procurar Jesus à noite. Então parece que Nicodemos, ele se tornou um crente em segredo. Ele admitiu imediatamente a Jesus que, apesar da sua posição, ele acreditava que Jesus tinha vindo de Deus. Então, algum tempo depois, quando o Sinédrio tentou prender Jesus, Nicodemos perguntou se a lei lhes permitia julgar uma pessoa antes que ela comparecesse diante deles e antes que tivessem sido feitos os esforços, não é? Para tentar determinar se a pessoa era culpada ou inocente. Está registrado isso em João, no capítulo 7. A partir do versículo 50, 51 e o 52. Está registrado isso. Então, após a crucificação, Nicodemos e José de Arimateia aplicaram especiarias sobre o corpo de Jesus, né? E o sepultaram em um túmulo novo, né? A Bíblia não diz nada sobre Nicodemos depois disso. Mas existe uma tradição que afirma que Nicodemos, tradição, tá, queridos? Que Nicodemos, ele foi batizado por Pedro e João. Isso não está na Bíblia, mas existe nos anais dos livros que não foram aceitos nessa Bíblia que eu e você lê. Mas existe uma tradição que diz que Nicodemos, ele foi batizado por Pedro e batizado por João, foi removido do sinédrio e foi sustentado por um parente chamado Gamaliel. Isso é a tradição que diz. Agora, que lugar que Nicodemos escolheu para encontrar Jesus? Existem muitas pinturas, por exemplo, que mostram Nicodemos sobre um telhado com Jesus.
Embora a Bíblia não afirma isso, ou não afirme isso, provavelmente ele seria o único lugar lógico para que um encontro à noite, né, sobre um telhado. Porque existem pinturas que, como é que eu uso o verbo? Que retratam isso. Nicodemos sobre um telhado. Então, alguns dizem que esse telhado pertencia a uma casa que o apóstolo João possuía em Jerusalém, com um quarto de hóspede construído sobre o telhado, como era o costume de antigamente. Então, era uma noite de primavera, pelo menos os relatos dizem isso, em que brisas suaves, né, sopravam pelas ruas de Jerusalém, quando Nicodemos se dirigiu à escada externa que conduzia a esse quarto. O encontro se deu à luz de iluminárias de azeite. É aqui que entra a grande decepção de Nicodemos. É o título que eu vou colocar na capa do vídeo. Por quê que Nicodemos teve uma grande decepção nesse encontro? Por quê? O que você acha? Eu vou dar aqui, pelo menos, o que está escrito. Mas você deixa aí a sua opinião nos comentários. Nicodemos, ele havia pensado que a sua religião, a qual ele pertencia, era a porta de entrada ao reino de Deus. Ele achava que uma pessoa recebia vida nova depois de entrar. Então, esse pensamento era usado nos tempos de Nicodemos, a chamada teologia do templo. Você já ouviu falar nisso? Se você nunca ouviu falar, pesquise sobre a teologia do templo. Então, a grande decepção de Nicodemos foi achar que a religião ao qual ele pertencia era a porta de entrada para o reino de Deus. Achava ele que uma pessoa recebia vida nova depois de entrar. Mas esse pensamento, ele era usado nos tempos de Nicodemos. Mas não quer dizer que isso seria verdade. Então, para expressar o que acontecia ao esposo depois de seu casamento, ou a um rei depois da sua coroação. É por isso que eles pensavam assim. Aqui está a chave da ciência do eterno Criador. Jesus, então, ele disse assim a Nicodemos. O que Jesus disse a ele? Jesus disse a Nicodemos que o novo nascimento, ou o nascer de novo, era a porta de entrada ao reino de Deus. E ninguém podia entrar no reino ou entrar no céu sem isso. O nascer de novo. E Jesus deu um chega para lá em Nicodemos, e ele ficou totalmente desnorteado.
Ninguém, Jesus diz, pode entrar no céu sem isso. A ordem correta, queridos, era crer em Jesus como Salvador, aquele que perdoa os pecados ou que perdoou os pecados, porque pecado era a transgressão da lei. A transgressão da lei, ela foi adjetivada com o nome de pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, essa era a ordem correta das coisas. Crer em Jesus como Salvador, aquele que perdoou os pecados, converter-se ao eterno Criador, em busca do perdão, receber o novo nascimento que leva ao reino. O que seria nascer de novo? Era reaver todos os seus conceitos daquilo que o judaísmo ou as leis de Moisés tinham passado para eles. Ou seja, Jesus fala, necessário é nascer de novo. Ou seja, você vai ter que reaprender tudo que você aprendeu até hoje. E Nicodemos, ele não entendeu nada. Por quê? Porque era espiritual. Eles eram acostumados com o físico. Na lei, tudo era físico. Na graça, tudo era espiritual. Então, em Atos, capítulo 16, o versículo 30 e 31, fala que crer e não ser. O que eu quero dizer aqui? Este versículo, estes versículos, é interpretado de forma errada pelo sistema religioso. Então, esses versículos aqui decepcionam os religiosos. Atos 16, 30 e 31. Crer e não ser. Olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus diz: necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Não pode ver, melhor. Mas quem não nascer de novo não pode entrar. Então o reino de Deus é isso que o Yahshua quis passar para Nicodemos. Você só consegue participar, entrar e participar do reino se você reaver todos os seus conceitos. Isso é nascer de novo, reaprender tudo que você achava que estava certo. Nicodemos achava que para você fazer parte do reino era através da religião dele. Mas Jesus jogou esse paradigma por terra. Então, crer é a porta de entrada ao reino de Deus. Ninguém podia entrar no reino sem isso. A ordem correta era crer em Jesus como Salvador,
aquele que perdoa os pecados converter-se a Deus em busca do perdão e receber um novo nascimento que leva ao seu reino. Então os judeus ortodoxos, eles até hoje continuam fazendo as suas lamentações ali no muro das lamentações, que é o que sobrou do templo quando caiu. Então os fariseus tinham opiniões religiosas e conservadoras também, do jeito que o sistema religioso faz hoje. A grande decepção de Nicodemos foi achar que a sua religião levava ao reino. Mas Jesus falou que não. O que levava ao reino era crer em Jesus como Salvador e no Criador como aquele que perdoa todos os pecados que haviam naquela época. Entendeu, querido? Religião não. Crer no eterno, sim. Fique na paz. E eu espero que esse estudo tenha esclarecido alguma coisa para você sobre o perfil de Nicodemos. Graça e paz. E visite o meu segundo canal, Nosso Irmão Alberto Lírio, Guia Sagrado. Deixe o comentário e se inscrevam lá também, tá bom, querido? Nos ajude, tá bom? Sempre compartilhando essas bênçãos da palavra do nosso eterno Criador. Graça e paz. Amém.